Ok, bora lá? Vamos começar então? Vamos, faz o teu toque de bola aí, ó. Não, ele As, tá. embaixa... As embaixadinhas aí que você vai fazer da transferência positiva. Então, uma das premissas da análise, né, quando eu não sou formado ainda, mas estamos aí caminhando para a formação, né? E eu estou estudando exatamente esse módulo que fala sobre a resistência e transferência. Transferência quando é positiva, transferência quando é negativa. E a transferência positiva, ela é algo necessário na terapia, em relação ao analisando e o analisante, né? O, o terapeuta, que é aquela... Quando tem a transferência positiva, é quando o paciente sente pelo analista aquela... sentimentos igual amor, apego, carinho, confiança, ternura, respeito, e leva-se um tempo. Às vezes, na primeira sessão, acontece de ter essa transferência logo de início, mas é muito difícil, porque as pessoas já vão com uma certa resistência logo de cara, né? É muito difícil você abrir a tua vida para uma pessoa que você não conhece, para uma pessoa que não... A gente tem muito medo de julgamento, mas depois que você percebe que a pessoa não está reagindo, né? Não está reagindo assim, a pessoa conta assim, eu tenho vontade de matar alguém, meu Deus do céu, né? A pessoa ouviu aquilo tranquilamente, então começa a cair as resistências. Uma das coisas que acontece com quem está sendo analisado também é que a partir desse momento que começa a acontecer essa transferência, existe aquela questão da empatia, né? Se realmente houver de fato um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista que tenha de verdade empatia pelo paciente ali, o paciente vai, com certeza, começar a se sentir à vontade e uma certa confiança de abrir realmente seu coração, de falar, de contar tudo. E nisso estabelece essa transferência que faz parte do jogo, que faz parte do contato, inclusive essencial, do inconsciente do analista para a pessoa que está sendo analisada também, o inconsciente da outra. Né? Então, existe essa liga. Quando acontece isso, eu vejo que também existe esse mesmo processo quando a vítima dos narcisistas são fisgadas. Porque os caras, eles começam o relacionamento muito parecido como um analista que está ali te ouvindo. Presta muita atenção no que você fala, te olha com ternura, com carinho, né? Usa palavras doces, e você vai tendo aquela impressão de que, uau, essa é uma das pessoas mais boas que eu já conheci na minha vida. Então, ela sente essa empatia. Essa empatia é falsa, não é? Quer dizer, não tem empatia nenhuma ali, né? Tá batendo ali no espelho, tá voltando, e a pessoa tá achando que é a empatia do outro, mas é a empatia dela mesma, com ela mesma, né? É isso? Só que, Tô confuso. na verdade, não existe empatia de um narcisista, existe estudo. Na verdade, ele não está precisando nem te estudar, porque eles são sistemáticos em estudar suas vítimas, primeiro, porque eles precisam saber se as pessoas não têm bordas, eles precisam saber se de repente ele não está entrando numa pessoa que só aparentemente é um codependente, que de repente é um outro narcisista, sabe? Eles se reconhecem? Se reconhece, igual lobos, assim, né? De repente fala, desculpa aí, sabe? Opa, né? Tava quase, perdão aí, foi mal. Opa, Sabe foi aquela mal, foi coisa mal. que a gente tem visto aí de o cara na cadeia liga para outro na cadeia dando um golpe? Sim, sim. Aí Eles de até falam assim, repente o cara ô irmão, descobre, desculpa aí, irmão. desculpa aí, foi mal. Não, segue teu dia aí, faz teu Tranquilo. nome, beleza, tranquilo. Até troca endereço, né? Você tá onde? Eu tô no Bangu 1 e você? Eu tô no Bangu 2. E aí? Exatamente. Acontece isso, acontece. Mas eles estão lá na captura, porque eles precisam de uma fonte de suprimento. Eles precisam de uma fonte de suprimento que eles admirem, que eles queiram ser igual,
Você entendeu? Mas eles nunca vão discipular. Esse aqui é o lance. Ele nunca vai discipular. Ele quer ser igual, e se ele não consegue ser igual, ele começa a ter uma competição, um esquema de competir assim, muito, muito. E vai usar de todas as táticas que tem, né? Se for encoberto, vai ser aquela competição, que é o tema que a gente vai falar, de estar sempre triangulando. Triangulando. Se for um narcisista aberto, é aquele tipo agressivo, que vai na cara dura mesmo, jogar todo mundo contra você, você vai ver o negócio acontecendo na tua frente, mas é a força, é o impacto do dando negócio. Voadora, né? Chega dando voadora. Então, esse negócio da empatia, não se engane, todo mundo que de repente fica lá, pô, mas a pessoa me ouvia, tá? Não, ela não te ouvia, ela estava te estudando. E você estava ali de bandeja, dando todas esse completar de frases que eles têm, né, que, nossa, você completa sintetiza meus pensamentos. Não, eles são igual a serpente lá do paraíso, sabe? Só dá um enunciado e a mulher toda se entrega e fala tudo. E aí, exatamente isso, uma coisa astuta, uma coisa muito astuta, muito velada também, porque tem toda a paciência do mundo para escutar toda a sua história. Aliás, é assim que eles ganham você e ficam sabendo das suas piores coisas que você já fez na vida. Ficam sendo melhores amigos, confidentes, ficam sendo pessoas que estão ali, mas está te estudando. Por quê? Porque vai te manter dentro do jogo sabendo da tua vida. É a conversa com a serpente do paraíso, né? Exatamente. Vai se abrindo, vai. E começa com uma pergunta, como é que é isso aí, né? Começa com uma perguntinha aparentemente tão despretensiosa, né? É verdade que isso aí é assim? Ah, não é bem assim, é mais ou menos isso, e começa. Aí a pessoa vai e se entrega, né? O problema que eu sempre falo é ingenuidade, né? Ingenuidade não é sinônimo de inocência. Entendeu? Você pode ver uma pessoa que está lá cometendo um crime, mas está sendo ingênua porque está... Né? Aquela coisa até do próprio policial ou do delegado falar, mas meu filho, você não imaginou que você fazendo isso dessa forma você não ia ser pego? Entendeu? Fala, como se foi ingênuo, né? Verdade. Então não tem nada a ver com inocência, ingenuidade. E uma pessoa ela é pega num relacionamento narcisista por causa da ingenuidade. Se ela não tiver ingenuidade, ou ela é uma pessoa que se curou, já é um codependente que aprendeu a se defender, construiu suas bordas, já percebe de cara, olha para uma pessoa e fala assim, esse aí não está enxergando ninguém. Está enxergando ele, não enxerga eu, não enxerga ninguém, já sai fora. Não tenta arrumar as coisas, né? Como é o tema da triangulação. O que acontece? O narcisista está triangulando com alguém que tem uma certa afetividade com você. Aí você já fica descontrolado, quer ir lá para restabelecer a ligação, a conexão, e você está vendo que você está perdendo essa conexão. Não adianta. Você perdeu, deixa a pessoa aí. Eu tenho uma pergunta para você. Fala-se muito nesses vídeos de todo mundo que trata desse assunto, fala muito sobre essa triangulação. Por exemplo, a gente fala de triângulos amorosos, mas isso pode acontecer em qualquer nível. Com pessoas não narcisistas, triângulos amorosos. Com pessoas não narcisistas, exatamente. Exatamente. Mas no caso, se houver um narcisista nesse triângulo... Sim, aí é manipulação. Ele vai tentar manipular porque ele só quer se validar com isso. Ele não está nem aí com nada, nem com ninguém. Entendeu? Ele quer a validação dele. Aquela coisa de, eu quero tua felicidade, não existe. Não existe. Isso aí é algo que você tem que... Às vezes é que a pessoa custa acreditar, você entendeu? Custa, porque às vezes passa tantos anos com a pessoa, viu tanta coisa acontecer, e depois que ela vê que aquela história não é real, que ela vê que ela foi vítima de gaslight, por que ela vive um luto? Ela vive um luto porque ela fala, poxa, nem eu me conheço. Como é que eu pude cair nessa história, ficar nessa história tanto tempo e não imaginar que tivesse acontecendo isso? É terrível, terrível. É terrível mesmo. Terrível. Mas isso diz muito a respeito de você também. De você não se conhecer, de você precisar agora se voltar para os seus valores e reconstruir o teu eu a partir do essencial, a partir das suas memórias emocionais de infância,
das coisas que você precisa revisitar, porque alguém revisitou isso e deformou. Deformou, né? Deformou. Ele construiu uma base em cima disso que te levou a ter a sensação de plenitude, de que você estava revivendo a sua vida de novo, coisas da sua infância, e você foi se enchendo disso. Sim, sim. Mas, na verdade, tudo isso é seu, tudo isso pertence a você, e você pensa que é da pessoa. Você pensa que é a presença da pessoa. Por isso que quando o narcisista vai embora, a pessoa tem uma sensação de solidão inigualável. Porque ela vai voltar para onde o narcisista fez ali o puxadinho dele, dentro da pessoa, não tem mais nada. Posso perguntar? Pode falar. Pode. Porque eu tô com medo de quebrar a tua linha de pensamento. Então, quando você tiver terminado, eu não vou te interromper, tá bom? Porque eu não quero fazer isso, não quero quebrar, porque é muito, muito importante não quebrar aqui. Mas quando você falou dessa questão do eu, né? É também muito comum aí, quem está tratando desse assunto ouve bastante essa palavra self, que no inglês significa você mesmo, né? Yourself, né? O self, né? Que isso foi, inclusive, uma linguagem que foi tirada da psicanálise, né? E no senso comum, muita gente não... As pessoas estão usando, muita gente está usando a palavra self, o meu eu interior, aquela coisa, às vezes, até mística, né? Mas, de uma maneira bem simples, o que seria esse self de verdade? O eu interior, eu mesmo, não o outro. Porque, de acordo com a topografia do aparelho psíquico, a gente tem na nossa mente o ego, não, o id, o superego, o ego e o superego, que tem a ver ali com quem a gente realmente, né, com a nossa identidade, né? Então, se reconhecer, conhecer você mesmo, o self. Porque tem uma pergunta também de uma assinante que a gente falou na semana passada, né? Que ele fez várias perguntas, e uma pergunta dele, que eu acho que vale a pena falar aqui a respeito, inserir aqui na triangulação, é essa, que ele falou assim, o que mais me intriga é assim, como que é o eu verdadeiro deles? Você já disse uma vez aqui no canal que não tem, mas como assim não tem? Isso, às vezes, sabe criança que não consegue assimilar uma informação, assim, mas como assim farol amarelo? Farol amarelo é atenção, mas como assim atenção? Eu não entendo, eu sei que a cor é amarela, mas como assim, sabe? Esse tipo de coisa, que a pessoa fica assim, ouvindo, assistindo o canal de YouTube, e fala, selfie, mas que diacho é esse selfie, né? Fico me perguntando, assim, me colocando no lugar das pessoas que não tem um conhecimento muito aprofundado nesse assunto. Depende da abordagem. Uhum. Se você for falar com um neurocientista, por exemplo, depende da linha de pensamento, de estudo dele, né? Na neurociência, o ser ele é monista, ele é uma composição de células. Você é o seu sistema nervoso. Essa é a definição de quem você é na neurociência. Uhum. Que anteriormente usava-se o termo inadequado. Você é o seu cérebro, né? Uhum. Sim. Porque, na verdade, o cérebro é uma parte do encéfalo. Uhum. Entendeu? Porque o que é encéfalo? Porque céfalo é a cabeça, e é dentro. Então, é o que está dentro da cabeça. Dentro da cabeça você tem o tronco encefálico, você tem o cerebelo, você tem o cérebro, propriamente dito. Então, essa coisa orgânica e toda a química, ela define um ser humano, um ser vivo. E aí você está na linha da evolução, você está na linha daquela junção acidental de micro-organismos que vão dando origem à vida. No fundo, não há significado. As coisas não têm um significado. Se você pega um neurocientista, como, por exemplo, no Brasil, você tem o caso do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista do norte do Brasil, que ele estudou muito Freud. Teve uma hora que ele pegou a neurociência e falou assim, não, tem alguma coisa diferente aí.
que ele é especialista no sono, né? Então ele pegou todos os compêndios de Freud e começou a estudar. E ele vê que há uma coerência, de que existe uma coisa ali, né? Inclusive o livro dele, acho que chama o Oráculo da Noite, uma coisa assim, que é um livro sobre sonhos, sobre o sono. Eu vou anotar. Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro. Tá. Siddhartha Ribeiro. Deixa eu anotar aqui, porque eu preciso fazer a lição de casa, né? Inclusive ele é pioneiro na descoberta de neurônios que nascem no hipocampo em consequência de exercícios, de atividade física. Eu estava, minutos atrás, algum tempo atrás, dando aula para o meu pessoal lá de inglês, e a gente estava falando sobre esse assunto dos mitos em relação ao cérebro, né? Inclusive essa coisa do mito de que o lado esquerdo e o lado direito, eles têm... eles comandam coisas diferentes, né? São os dois lados do cérebro, né? Que comandam tudo, né? Só que são regiões específicas do cérebro, né? Esse é um dos mitos, né? Aquele mito também de que a gente usa 10% do cérebro. Então, isso também é uma linha de raciocínio. Hoje a gente está vendo como é que está a ciência, né? Ciência, quando se fala assim, ciência, você vai lá, você vê que tem um viés ideológico em muitas coisas. Então é preciso tomar cuidado, que nem sempre tudo que não está publicado, que não está numa revista indexada, não significa que não é científico. Apenas não foi catalogado, não foi testado. Pela academia, né? Exatamente. Tem ali uma organização que chancela tudo isso, mas não significa que vem do céu, é uma verdade absoluta. É um sistema de convenção que a gente acata, né, de certa forma, mas que não significa que é a verdade absoluta. Então vamos lá, continuando sobre essa coisa do eu, do self, do eu. Na cultura judaico-cristã, você recebe dos ensinamentos bíblicos, né, que existe o quê? Existe um céu, existe um inferno, existe um criador, existe uma alma, existe um espírito. Então são perspectivas totalmente diferentes. A pessoa crê que ela vai morrer e o espírito dela vai para um outro plano, vai para o céu com Deus, ou alguns acreditam que esse espírito ele encarna em outro corpo, e às vezes as pessoas tentam adequar isso ao que se chama ciência. Então ele fica respondendo perguntas ou até tentando desenvolver uma literatura, ainda que seja uma literatura imparcial, ele acaba mesclando com as suas crenças, com a sua fé. Entendeu? Então, quando você fala do eu psíquico de Freud, você está falando do aparelho que ele criou, que ele intuiu, vamos dizer assim. Porque ele intuiu, ele era um neurologista, ele tinha o que como base? Essa concepção que a gente tem hoje de neurônios, que foram aparecendo com o Camilo Golgi, que depois tem aquela rixa lá com o Cajal, que são os precursores dessas células nervosas. O Freud não tinha acesso ainda a isso, mas ele, como médico, ele intuiu muita coisa. Tanto é que hoje, quando se estuda a neurociência, ela corrobora muita coisa que o Freud falou, que era de uma forma intuitiva. Sim. Mas que também é uma linha de pensamento. Então, se você pegar a neurociência e pegar a psicanálise, você vai ver que a psicanálise é dualista, né? E a neurociência é monista. Então, elas não são compatíveis. São dois pensamentos, de certa forma, eles não são conflitantes. Sim. Entendeu? Mas, como é que eu vou dizer? Eles são complementares. Creio que seja mais adequado dizer isso. Né? Eles são complementares. Agora, cada um tem a sua crença pessoal. Eu vou te falar até de uma pessoa que falou antes do si mesmo, o senso de si mesmo, antes do Freud, que foi o Alexander. Frederick Matthias Alexander escreveu um livro para os seus alunos. Desculpa, pode falar. Não, Alexander, eu não sabia que o Alexander era mais... ele é contemporâneo. Eu achei que ele era contemporâneo do Freud, não era?
Ele era mais... O Freud é de quando? 1800 e... que vergonha, né? Eu não lembrar. Mas eu realmente não me lembro. Deixa eu ver aqui. Peraí que tem Se eu não me engano, Alexander é de 1879, ele morreu em 1955, uma coisa assim. Tem uma colinha aqui. Uma colinha aqui. Olha só, vamos ver, 1800 e... bom, em 1800... Olha, nos estudos, pra você ter uma ideia, os estudos sobre a histeria do Freud foi publicado em 1895. Então, ele já devia ter aí uns 25 uns anos, mais ou 25 menos. anos mais ou menos aqui. Então, eles são contemporâneos. Ele nasceu em tá aqui, ó, 1856. Então, ele é mais velho que o Alexander. Mais velho que o Mas o Alexander, ele usou palavras como inibição, por exemplo, antes do Freud, e não tendo nada a ver com a inibição do Freud. Uhum. Mas ele usou a palavra inibição, criando a sua técnica, porque ele descobriu que existe um movimento de equilíbrio no corpo relacionado com o pensamento, que ele chamou de psicofísico. Uhum. Você é um ente psicofísico, as duas coisas estão conectadas e você precisa aprender a trabalhar com isso. Ele desenvolveu uma técnica, criou um legado, mas ele usou palavras como inibição, e o livro que ele escreveu para os seus alunos, que é O Uso de Si Mesmo, acho que é The Itself Use, o nome do livro, ele escreveu um livro de como ele elaborou a sua técnica. Foi um livro direcionado para os alunos, mas ele usa essa palavra si mesmo. Si mesmo. Si mesmo. Ele estava lá na Austrália, né? Quando ele fez isso, ou ele já estava aqui na Inglaterra? Estava na Inglaterra já. Na Inglaterra. Né? Inglaterra. Porque ele é australiano. Australiano. Ele era australiano. Uhum. Então essa coisa de quem sou eu mesmo, a minha essência, você vai precisar se situar primeiro, entendeu? Sim. Eu vou te falar particularmente, eu como um cristão que acredito na vida após a morte, na ressurreição, acredito que a Bíblia é um livro literal, não é um livro de analogias e de superstições. Então eu tenho as minhas convicções a respeito do si mesmo, né? Que é uma criança interior. No fundo é uma criança interior. É como se você conseguisse enxergar aquela criança de 7 anos que se definiu. Porque ali é onde está a pureza, né? Ali é onde você está completo como ser. Completo, pleno, né? Você tem a plenitude, né? Plenitude do seu ser é nessa infância, né? É onde tudo que você tinha que aprender, você aprendeu até os 6 anos, nos 7 anos você está formado. Depois vem as associações. E é engraçado porque quando a gente pensa na infância, né? Eu penso muito na infância às vezes, e num desses momentos sozinhos, né? Que você fica pensando assim, eu cheguei a essa conclusão. Para mim, o céu que se fala nas religiões, inclusive no cristianismo, o céu é você estar num estado pleno, igual de criança, onde você não se preocupa com o futuro, onde não existe mais tempo para você. Quer dizer, você nunca viu uma criança ficar preocupada se é maio, se é abril, se é janeiro, se é 2021. Não tem preocupação com conta, quer dizer, não tem preocupação com a maldade do mundo, né? Com se vai sobreviver, se não vai sobreviver, exceto quando a infância dessa criança é roubada e ela é colocada ali numa situação onde ela tem um choque com aquela realidade, né? Que seria, eu acho que o que acontece com muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista, que é nessa fase onde se abre essa caixa de Pandora, no qual ela fica toda deformada ali, a sua criança interior, né? Então, seria mais ou menos isso. Essa pessoa tem selfie, ela pode até ter, mas esse selfie dela está todo deformado, está todo detonado ali, porque alguma coisa aconteceu ali na infância? Seria isso? Mais ou menos isso, porque o nosso cérebro ele tem dispositivos que conseguem ocultar algo de você para que você não enlouqueça.
cérebro é inteligente nesse sentido. Lembra que eu te falei É o famoso recalque, né? É o recalque. Lembra que eu te falei da dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é um modo que o cérebro tem de solucionar você concebendo duas verdades contradizentes. É impossível, não é lógico. Nosso cérebro é lógico. Então ele cria uma terceira alternativa. Ele soluciona isso. É aquela história. Ah, o cara é bom, mas ele bate na mulher dele, espanca ela. Mas ele é bom. Como é que eu lido com isso? Ah, então ela deve ter dado motivo. Sim. Entendeu? Ou então ele foi criado num sistema muito violento e, olha, era para ele ser muito pior do que ele é, viu? Até que ele é bom, ele só bate nela quando ela apronta. Então o cérebro vai dar um jeito, porque as duas coisas são conflitantes. Você dizer, o cara é bom, mas ele espanca a mulher. Não tem como. Não tem como. Não porque cabe. você aprendeu lá na infância, na criança, aí a gente pode voltar para essa criança de 7 anos, você aprendeu lá na infância que uma pessoa boa não espanca a outra. Não espanca a outra, não humilha. Tem algo errado nisso. Sim, não humilha. Mas se você cresceu com isso, os seus valores ficaram distorcidos. Você vai viver com essa dissonância. Você entendeu? E até a pessoa que era espancada, às vezes para poupar um filho, fala para ele o seguinte, filho, teu pai é bom, entendeu? Para tentar ali... Afinal, ele sustenta a gente, né? Ele sustenta a gente, e ele só fica assim quando ele bebe também. Eu dei motivo, porque ao invés de eu estar em casa cozinhando e lavando, eu saí para conversar com a pessoa. É o cara que bate na namorada e depois no dia seguinte ele aparece com flor, chocolate, né? Exatamente. Nunca pode aceitar, ninguém pode aceitar coisas anormais como normais. Sim. Aquela história do portão tá caindo, e todo mundo chega na casa e aquele portão tá arriado, o cara levanta, você entra, e aquilo te chama atenção, ele fala, não, isso aí é assim mesmo. Não tem essa de isso aí é assim mesmo, né? Aí o outro olha e fala, não, isso não é assim mesmo, não, dá para arrumar, é só pegar... Mas você já parou para pensar que isso reflete na situação do nosso país? O nosso país trata... os políticos tratam assim, as pessoas tratam assim. Brasil é assim mesmo. Mas isso aí você já está falando em gaslight de propriedades assim gigantescas, propriedades né? de Watergate, né? Não, isso aí é igual um despertar, sair da Matrix. Isso aí é uma coisa que cada um tem que fazer individualmente para enxergar. Claro. Mas faz parte da cultura. Faz da cultura, sim. Primeiro que o Brasil não é um país que emergiu de um povo nativo e que foi criando a sua história. O Brasil é um país que foi descoberto para ser explorado. Aliás, eu queria aproveitar que você está falando aí. Hoje eu completei a coleção. O primeiro, a minha esposa está lá, a Regina está lá lendo, que é o 1808. E eu vou fazer uma propaganda aqui. Do Laurentino Gomes? Laurentino Gomes, 1822, né? E o 1889, para quem quer entender a história do Brasil, entender por que o brasileiro fala assim, é assim mesmo? Precisa ler isso aqui, precisa entender, porque é muito louco. Eu acho que a vinda da família real para cá, fugindo do Napoleão, foi uma coisa, tipo, bem coisa de família de narcisista, assim, tipo, os portugueses acordarem no outro dia, cadê a família real? Todo mundo foi pro Brasil. Onde é isso? O que é isso? E ver Napoleão chegando. Então, acho que é uma coisa meio louca, assim, né? Essa questão de cultura. É uma questão de cultura pensar nisso. Assim, é assim mesmo. Sim. Mas não tem que se conformar com isso, né? Eu quebrei a tua linha de pensamento de novo, desculpa. Não, mas a gente volta, porque eu estou com a triangulação na cabeça aqui. Vamos lá. A gente sempre vai voltar para ela. Mas, falando de cultura, existe um homem universal em cada um de nós. Entendeu? Apesar do multiculturalismo que tenta se impor na sociedade, muitas vezes por viés ideológico, e não é nem por universalismo, existe em nós, na nossa essência, uma coisa que é valor para todas as pessoas. Entendeu?
Tem até um versículo bíblico que diz assim, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E ele é mal interpretado. Ele é colocado muitas vezes como assim, para você fazer isso e os homens vejam que você está fazendo as coisas honestas. Não. É para você procurar aquilo que serve para todos os homens. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro. Se isso tem alguma virtude, se há algum louvor nisso, pense nisso. Pense a respeito disso. Esse é um homem universal. Não é um homem restrito a uma cultura padrão. Entendeu? Agora, a força da cultura ela é inegável. Né? Se a gente pegar, por exemplo, países onde se castram mulheres, onde as crianças têm aquele ritual de iniciação, que tem que matar um animal, ou muitas vezes tem que fazer coisas que você fala, isso é da cultura, mas não deveria ser feito, né? A gente entra em outro aspecto. Outro aspecto, tá? Mas a cultura é algo que a gente jamais deve ignorar. Por exemplo, nós vivemos numa cultura narcisística. Né? Uma pessoa que pega um Facebook lá e faz uma selfie destruída por dentro, mas mostrando para os outros que está bem, que está por cima, para as pessoas olharem e falar, nossa, fulano está bem, olha lá. Segundo dia na empresa, nova vida, uhul, tal, subindo. Ela precisa da validação, né? Ela está buscando a validação de um terceiro através da... Então, e aí quem é você mesmo nessa história? Quer ver um filme? Vou indicar um filme assim muito bom para você refletir quem é você mesmo. Náufrago. Ah, sim, Náufrago. Náufrago, assiste Náufrago. Assistir de novo, vou assistir de novo. Você sabe que eu parei para pensar? Sabe que eu parei para pensar nisso? A gente já tinha falado sobre isso, você já tinha recomendado o filme. E eu fiquei pensando assim, será que eu conseguiria fazer tipo, sabe, um confinamento igual o Big Brother, né? Só que fazer um Big Brother comigo mesmo, de não me olhar no espelho durante um ano, mas não olhar mesmo, nem para espelho, nem reflexo de carro, nem de nada, e pedir para que a minha esposa cortasse meu cabelo, os meus pelinhos aqui que precisa dar uma parada, tal, mas não olhasse no espelho. Será que nós aguentaríamos esse tipo de coisa? Porque quando a pessoa fica com problema visual, né, fica, como é que chama? Com impairment, como é que eu falo isso? Para não falar cego, né? Porque cego é um termo que fala que a gente está esculachando, chama a pessoa de cego, né? Deficiente visual. Você pode falar cego também. Deficiente visual. Um deficiente visual, ele perde essa questão da necessidade de validação, a não ser que ele precisa da validação através dos ouvidos, né? De ouvir elogios, de ouvir coisas, mas está muito ligado a essa questão visual, né? Aquilo que a gente vê com o narcisismo, né? Quer dizer, é o que a Bíblia fala sobre a questão dos olhos, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas, né? Então significa que os olhos do narcisista, que são os olhos maus, que enxerga o mal em tudo, ele está em trevas. Então o self dele, na verdade, que existe, pode até existir, mas ele está escuro, está com a luz apagada, ele está em trevas ali. É isso. Ele não consegue se conectar. Isso pode ter uma razão com origem em abusos. Lembra que eu falei agora há pouco que o cérebro ele usa estratégias para te proteger de uma loucura? Sim. Então a pessoa foi tão abusada, ela foi tão menosprezada, ela foi tão diminuída, ela foi tão jogada para lá e para cá, que ela não tem mais condições de se conectar emocionalmente com essa infância. Emocionalmente o cérebro despluga, ele cria uma nova versão. Uma cópia, mas só que, se fosse uma cópia, né? Sim, ele faz uma cópia, mas ele dá ele recalca tudo aquilo que é chamado de ferida narcisista, então você tem que proteger isso, ele vai proteger isso para o resto da vida. Por isso que quando você toca na ferida narcisista, dependendo da comorbidade, se a pessoa é borderline, se ela vai ter agressividade,
entendeu? Isso, por exemplo, quando eles são confrontados, né? Quando você tenta ali desmascarar eles. Sim, você está indo direto ali no vulcão. Mesmo que você tenha todas as provas, né? Que nem aconteceu recentemente no reality show, que a pessoa olhou para ela e falou assim: meu, mas você falou isso, tá gravado, tem câmera por todos os lados. Mas o narcisista vive de argumentos e narrativas. Então a máxima dele é assim: contra argumentos não há provas. Uhum. Entendeu? Inverte a coisa aí. Uhum. Contra argumentos não há provas. Está invertido isso aí, né? É assim que ele pensa. Entendeu? Por isso que a gente fala que é um transtorno de personalidade, uma personalidade em desordem. Uhum. Tá? Agora, às vezes a gente fala muito e a gente às vezes esquece do ponto central, mas ele está aqui na minha cabeça, que é o lance da triangulação. Vamos lá. Eu estava pensando. Deixa eu falar sobre isso, porque às vezes o assinante do canal ele está ali, tá, mas quando que vai falar? Ok, bom, atenção, vamos falar sobre triangulação. Modo, atenção, é agora. A grosso modo seria um ciúme que a pessoa faz. Deixa eu te falar uma coisa, ciúme é natural. Sim. Se você de repente está ali e quer despertar um ciúme na mulher, ou a mulher deixa só dar uma provocada, isso é saudável até. Sabe? A pessoa se sente valorizada, fala, nossa, eu cheguei em casa, aí contei para o meu marido que, sei lá, o moço da padaria falou que eu estava bonita, e ele realmente falou, a pessoa não está inventando nada, mas ela está narrando a história para ver o marido ficar ciumado, porque aí ela vai se sentir valorizada, e isso é natural. Uhum. Agora, quando um ciúme é feito de forma para te desestabilizar sempre o objetivo é te deixar inseguro de si mesmo, e a pessoa sempre vai pegar um afeto teu, a pessoa nunca vai fazer uma triangulação com algo que não signifique nada para você. E significar para você pode ser o cachorro, pode ser um filho, sim, pode ser um irmão, pode ser uma igreja, pode ser uma empresa, pode ser o que for. A pessoa sempre vai criar uma versão tua, que você acredite que essa versão diminuída realmente é você, e ela também vai aplicar o mesmo gaslight com quem ela está triangulando. Então você também vai ficar refém da versão que os outros têm de você, e você vai ficar naquela tentativa inconsciente de dizer que você não é isso. Certo. Você entendeu? E a pessoa já fez, ela já atingiu o objetivo dela. Primeiro que o narcisista se aproxima de você porque ele viu virtudes. Sim. Só que depois ele fica competitivo. É inevitável. Ele vai querer competir, vai querer deixar você vazio, vai querer deixar você dependendo dessa validação que você tem que ter tanto dele como do grupo que está triangulando com você ou da pessoa. E aí, isso vai se tornar uma coisa constante. Não é triangula uma vez, triangula com tudo. Para te deixar instável. Sempre a tentativa é te deixar instável. Aí você fala, como é que eu saio dessa situação? Que eu não quero ter ciúme, eu não quero ter afetividade. Aí não é pedra cinza, né? Não. Aí tem aquela história, né? Você gosta do café que você faz? Eu gosto do café que eu faço. Ok. Uma coisa que eu falo para alunos, né, que fazem aula de consciência corporal comigo. Quando você pega aquela fruta que ela está com aquela parte passada, que a gente chama, né, que está apodrecendo. Você corta aquela parte e continua comendo? Tem pessoas que até dependendo da fruta corta, né? Se for uma maçã, se for uma pera, eu corto. Mas eu sempre vejo... Você corta, mas você serve uma fruta assim para uma pessoa que vem te visitar? Não sirvo. Você não serve? Jamais. Então você tem que aprender a fazer isso com você. O que a gente de come, fato. Não, nem que você volte a comer depois. Nem que você seja prático depois, você fala, não tem nada. Mas você precisa aprender a se validar por você mesmo. Você fala assim, não, eu não vou comer essa fruta. Eu não vou comer essa fruta. Eu vou fazer comigo igual eu faço com as pessoas que eu sirvo. Se não serve para os outros, não serve para mim também. Não serve para mim. E se não serve para mim, não serve para os outros. Essa relação tem que ser bem definida. Entendeu?
Então, aí esse negócio de comer a fruta meio passada, aí vai depender do grau de intimidade que você desenvolve com as pessoas, você entendeu? Aquele amigo chegado que chega, não, dá essa aí mesmo, não vou dizer, não, eu quero essa aí que eu corto. Aí, beleza, então você come, tá tudo bem. Ninguém precisa ficar se validando. Sim. Mas se você o tempo todo precisa da aprovação das pessoas, você vai ter que começar a se buscar aí com práticas. Práticas. De sair de casa, você pode sair de casa de carro, a pé, tomar um Uber, mas você falar assim, olha, hoje eu estou com vontade de convidar aquele amigo para tomar um café comigo, mas eu acho que ele não vai querer, porque ele também está lá envolvido na triangulação, entendeu? O que eu vou fazer? Chamo o Uber, vou lá onde eu queria tomar um café, levo um bom livro e tomo o melhor café que tem lá. Eu não vou pedir um cafezinho, vou pedir aquele mocassino, vou pedir aquele cappuccino incrementado, mas não sei o quê. Coma sentindo, beba degustando, sabe? Papilas gustativas ali, ó, sentindo tudo, percebendo o paladar, toma água, né? Aquela aguinha com gás que eles dão para tirar um, né? Para dar um gás mesmo, né? Como a gente fala, para dar um gás e você ter o sabor do café melhorado. Para dar um contraste, para você realmente sentir o sabor do café. O sabor do café. Então você vai e você leva o teu livro e daqui a pouco você chama. Você tem que aprender a viver em solitude. Solitude não é solidão. Entendeu? Você não fez isso, você não aprendeu a se validar sozinho. Você sempre, num grupo de crianças que você vivia, você viveu sempre nessa dinâmica. Sempre na triangulação. É por isso que os narcisistas detestam a solidão. Solidão para eles é um fantasma. Não, náufrago é suicídio. Náufrago é suicídio. No primeiro dia. Entendeu? Você sabe, tem até uma piadinha que ilustra isso. Eu gosto de fazer analogias com piadas porque elas ficam muito bem gravadas, né? Mas tem a piada é da época que a Sharon Stone era a mulher que bombava, né? A mulher mais bonita do mundo na época. Então eu vi essa piada nessa época. Não sei qual é a mulher de hoje, sim, mas como a maioria dos... Então, mas vamos pegar nós, né, que estamos nessa fase, tem um pessoal que conheceu essa atriz, mas a piada é mais ou menos assim, o navio naufragou, só sobrou o cara e a Sharon Stone. E era a Sharon Stone mesmo, entendeu? Esse cara não acreditava que tinha sobrado ali só ele e a Sharon Stone na ilha. Daqui a pouco ele começou a ter um relacionamento com a Sharon Stone, né? Chegou uma hora que ele não aguentou mais, ele chegou para a Sharon Stone e falou assim, olha, faz uma coisa para mim. Falou, o que é? Falou, coloca esse chapéu. Ela colocou. Falou, coloca esse paletó. Colocou, coloca essa calça, esse sapato. Tá bom? Achando que era algum fetiche do cara, né? Falou, bom, sei lá. Né? Falou, agora me encontra lá do outro lado da ilha. Aí ela foi. Aí ela chegou, encontrou, ele olhou para ela e falou assim, antes ele tinha combinado, e faça de conta que não me conhece. Aí ela, oi, tudo bem? Se encontraram? E aí, você é novo aqui? Sou, e você, não sei o que e tal. Rapaz, você não sabe quem eu tô pegando aqui nessa ilha. A Sharon Stone. Quer dizer, ele precisa contar para alguém, entendeu? Aquilo para ele só não vale, não se valida, não é uma coisa que ele curte os próprios gostos, aprecia o que realmente faz, tem um amor no coração, não é nada disso, é sempre se validando através de uma fonte de suprimento, e isso é como a gente fala, isso só vai piorando, até o momento que a pessoa começa a ter uma consciência de que realmente a vida dela é destrutiva e autodestrutiva. Alguns conseguem melhorar com terapia. Conseguem, de fato conseguem. Enquanto você falava, eu pensei em um filme sobre a triangulação. E eu não sei se você confirma para mim se houve ali ou não. Aquele filme Amadeus, do Milos Forman, né? Milos Forman. O Amadeus mostra... Todo mundo pensa que o Amadeus é a história do Mozart, né? Do Wolfgang Amadeus Mozart. Mas ele mostra a inveja uma possível, né? Porque é uma lenda, né? De que o compositor italiano Antonio Salieri tinha uma inveja doentia, adquiriu uma inveja doentia do Mozart. E
e a gente vê que ele faz de tudo para desestabilizar as emoções do Mozart, através da manipulação dele. É isso, existe isso ali no filme, aquela hora que, por exemplo, quando ele se disfarça de uma pessoa que está encomendando um hacking para ir lá para cobrar ele, para fazer ele trabalhar que nem um louco a troco do dinheiro, porque ele sabia que ele estava passando necessidade financeira, e ele fazendo aquilo, se disfarçando de um bom pagador e tudo mais, mas definhando o cara até o final. Isso tem a ver um pouco com triangulação ou não? No caso do Não, Sérgio? nesse sentido eu acho que não. Eu acho que Não, ele né? estava manipulando. A triangulação acontece, por exemplo, com a esposa dele, Ah, com a no esposa dele. filme. Com a esposa dele, Isso. que ele se aproxima e de repente o Mozart chega lá e olha quem está aqui, Uhum, entendeu? A isso. pessoa aparece de repente e aparece conversando. O filme que a gente pode indicar para as pessoas é aquele filme lá, o Cable Guy, o Pentelho, com o Jim Ah, o Carrey. Pentelho, o Cable Guy. É, a hora que ele vai triangular com a família do cara. É o Matthew Lembra? Broderick, né? O Matthew Nossa, essa cena que ele chega na casa do Matthew Broderick e ele tá coordenando as brincadeiras ali com todo mundo, Uhum. ganhou a simpatia do pai, de todo mundo, e na verdade quem parece ser o chato e o louco da história é o Matthew Broderick. Olha, o cara talvez ele tenha feito isso inconsciente, mas ele fez ali um panorama, ele fez um quadro de triangulação insidiosa que realmente acontece, é daquele jeito. É daquele jeito. Daquele jeito. Então, o nome do filme em português é O Pentelho. O Pentelho, Se quem com está Jim assistindo Carrey. aí, indicar aí para você ver essa cena que ilustra perfeitamente como é que é a triangulação. Eu Triangulação. vou rever esse filme. Nossa, isso aí vai te jogar uma luz que você vai falar, mas isso aí não é ficção, não. Isso aí acontece na Você olha vida e fala, real. olha, a pessoa criou um negócio que realmente acontece. E o cara é louco, né? E o Ele é louco. espectador, até o espectador, se deixar, se bobear, o espectador começa a se convencer. Pô, mas esse cara é legal, né? O outro que é chato, né? O outro que Pois é é, chatão, né? é exatamente assim. Caraca, é muito. Entendeu? Então, exemplos de triangulação são esses, mas é sempre no intuito de desestabilizar. E aí, voltando a como você. Por exemplo, você está lá num grupo de pessoas que são pessoas legais, que você gosta, mas o narcisista entrou lá, começou a triangular com todo mundo começou a ir para o time dele. E aí você quer ir lá, voltar, não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Você tem que deixar aí, buscar você mesmo, você tem que buscar o teu self. O self é o que você vai nutrir com os seus gostos, com os seus sentimentos originais, naturais, sabe? Você tem que lembrar, desde criança, você gostava de comer aquela comida frita na banha do porco? Que você come, por exemplo, você vai num lugar que o cara frita aquela batata, você fala, nossa, eu gosto da comida da minha avó, tal. Mas hoje eu não como porque você teve o paladar modificado, você comeu muita coisa. Você tem que voltar a essas coisas. Voltar Tem a que sua voltar. essência. Tem que voltar a comer fruta, sabe? As enzimas das frutas, o gosto da fruta, o que isso faz com o nosso paladar. Você começa a ter sensações infantis. Verdade. Entendeu? Então tem certas coisinhas que parecem ser insignificantes. Sai na rua, vai dar uma caminhada. Andar descalço, sabe? né? Andar na descalço. Grama. Ou dentro de casa mesmo. Dentro de casa mesmo, andar descalço. Eu dentro da minha casa não ponho chinelo, não ponho nada, é o tempo todo descalço. Pode estar frio, pode ter... E a minha filha, a mesma coisa. Não pega resfriado, não? Nada, não tem uma coriza, não tem nada, é o tempo todo assim. Eu fui um menino que cresci descalço na rua, né? Comecei a ficar doente, depois comecei a andar de chinelo e tênis, essas coisas, aí comecei a ficar doente. Entendeu? Então a gente tem que voltar essa fase indígena da gente, sabe? E se validar ali. Você tem que se validar nessa região. Não adianta você fugir e tentar buscar uma validação externa. Por mais que você encontre alguém que realmente enxergue a tua essência e fale para você, olha, eu estou do seu lado, eu vou ficar com você, eu estou entendendo o que está acontecendo tudo, você até consegue ter um reforço ali, mas por mais que isso aconteça, se você não tiver de você para você mesmo, você não consegue superar isso. Você fica sentindo... Não é que você fica indiferente, mas, por exemplo, você está vendo que aquele teu
teu amigo caiu para o lado negro da força. Uhum. E você tem que deixá-lo ir. E você tem que ficar de boa com você. Você tem que falar assim, olha, quem está perdendo é ele, desculpa. Uhum. Entendeu? E não vou gastar meu tempo tentando ir lá justificar, porque o narcisista tem muito mais argumentos. Se ele foi convencido, então nada do que eu falar para ele vai servir. É verdade. É verdade. Total, total. Então não adianta querer salvar quem já está ali naquele engodo, porque está mais forte, né? Você precisa se preservar, né? Até a própria pessoa que não é vítima direta do narcisista, mas está na triangulação. Está na triangulação, está sendo usado. Está na triangulação. Se ela quiser, ela dá uma parada e olha para os lados e fala assim: peraí, isso aqui está sem lógica. Você entendeu? Uhum. Esse cara aqui é o cara mal da história, eu estou vendo. Uhum. Do outro lado, eu estou vendo que o cara bom da história está sendo difamado. Mas como ele está ali num jogo, né, que tem muita alegria, tem muito sorriso, tem muita dissimulação, tem muito isso, aquilo, fica difícil a pessoa enxergar essas coisas. Perceber que ela está sendo usada, né? Que ela tá sendo... Mas sempre tem um ou outro que consegue perceber isso. Sim, sim. Entendeu? Sim. Muito legal. Mas o lance é que eu falo é o seguinte, é não se importar de fato. Se você realmente conseguir olhar para uma pessoa indo embora da sua vida, deixa eu só completar isso, tá bom. porque é muito importante. Se você conseguir ver uma pessoa indo embora da sua vida e você disser assim para ela, ó, tchau, infelizmente, eu sinto muito, mas quem perde mais é você. Uhum. Você entendeu? Uhum. Se você conseguir perceber isso em você, você está começando a se curar dessa codependência. E quem verdadeiramente gosta de você, quem realmente está conectado com a tua essência, ou a pessoa fica com você, ou ele vai aparecer no tempo da sua vida. Uhum. Essas pessoas vão começar a aparecer. Sim, sim. Porque o teu coração vai refletir isso. Entendi. Entendeu? Entendi. O coração da gente, embora a gente não o conheça, mas com o tempo ele começa a criar uns reflexos de quem a gente é. Uhum. E você começa a trazer para perto de você pessoas que parecem com o seu coração. Uhum. Sim. Acho que dava até para terminar aqui, né? Para não cortar o raciocínio. Eu não ia nem fazer a última pergunta. Não, a última pergunta... Pode fazer, não. A última pergunta, na verdade, é só uma curiosidade, na verdade. Em que estágio essa triangulação costuma acontecer? Porque tem um estágio, o abuso narcisista, ele tem uma linha, uma timeline, uma lifetime também, né? Um tempo de vida, assim, né? Em que período isso geralmente costuma acontecer? Quando a vítima foi descartada? Não, ele pode acontecer no primeiro dia, desde que haja alguma afetividade sua, que a pessoa consiga ali, como você falou no princípio, a pessoa completa meus pensamentos, me ouve com isso, com aquilo, e de repente ela dá uma paradinha na conversa e chega alguém próximo a você, e ali você já começa a sentir um ciúminho, porque você já se sentiu especial naquele momento. Já pode começar ali o negócio, começa entendeu? Ali. Então, o tempo já todo, começa ali. Então, a triangulação é um artifício usado para te deixar sempre com aquela sensação assim, não, mas peraí, o número 1 sou eu aqui desse relacionamento. Quer dizer, eu sou o preferido, eu sou o amigo, eu sou teu amigo, eu sou... Né? Pô, que negócio é esse? Né? Sim, é o seguinte, não é que os narcisistas começaram a criar técnicas, como eles são padronizados, eles são iguaizinhos, eles parecem aqueles biscoitinhos que saem de série na fábrica, tudo igual, mesmo tamanho. Como eles são padronizados, alguém parou para estudar isso aí. Sim. E alguém começou a catalogar e começou a definir características. Ele falou assim, ó... padrões de comportamento, né? Exatamente, característica típica do narcisista. Triangulação. Entendi. Né? Entendi. Cara, porque pessoas não narcisistas podem fazer triangulações que até enchem o saco da gente, tá? Do tipo, a pessoa não tem coragem de falar um negócio para você, mas fala para o outro que está do teu lado. Por exemplo, eu olho para você
aí olho para a pessoa do teu lado e falo, nossa, a barba do Tamid embranqueceu, né? E você ali, não falo para você. Vou olhar para você e vou falar, tô aqui, falou comigo. Então. E continua falando. Que é uma triangulação, mas isso não é suficiente. Lembra lá das 9 características, né? Isso não é suficiente para você olhar e falar, opa, peraí, começou a fazer isso, é um narcisista. Não. As pessoas podem fazer coisas narcisistas, mas elas precisam fazer... Às vezes faz isso até entre amigos por brincadeira, para realmente encher o saco ali, para provocar. Exatamente. Mas tem gente que faz isso o tempo todo. O tempo todo. Aí quando faz o tempo todo, a bandeirinha vem... Mas se fizer o tempo todo só isso, é isso que eu estou dizendo. Se fizer o tempo todo só isso, não significa que a pessoa é narcisista. A pessoa tem que fazer daqueles 9 itens, 5. Ela tem que contemplar os 5 itens de forma permanente e perversa. Ou seja, tem propósito nisso. Não é só a repetição das características. Tem propósito porque ela age daquele jeito. Tem uma agenda. Aí você tem que aprender. Tem uma agenda, exatamente. Legal. Inclusive, você que está assistindo, tem no link da descrição o link aí do blog, do site. Vai lá no site, no blog, tem um último artigo que a gente escreveu, está lá, falando sobre isso, sobre essas 9 características do DSM-5, e um pouco desse assunto aqui também está lá nesse artigo, né? Mas, cara, dá para ficar a noite inteira falando sobre isso, né? Mas acho que não, a gente precisa parar por aqui. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado aí. Obrigado eu. Tamo junto, de verdade, né? Não é aquele famoso tamo junto aí que todo mundo, né? Tamo junto, jargão. Mas é sempre bom conversar com você e esclarecer isso aí. Recapitulando, o nome do filme é O Pentelho, né? Cable Guy, com Jim Carrey. E você mencionou um outro filme também no começo. Náufrago, tá. O náufrago é para você aprender a se validar. Se validar. O pentelho é para você entender realmente a ilustração do que é triangulação. Sim. Né? E no Amadeus tem a relação do Salieri com a esposa do Mozart, que ele também tenta ali fazer ele faz ali uma triangulação. Com o rei também, né? Com o rei, né? O rei da... Ele triangula com as pessoas. São 3 filmes aí para vocês entenderem. E só uma curiosidade, tá? O Mozart, ele é considerado o Tourette também. Ah, é? Não sabia disso. Ele é portador da síndrome de Tourette. Uau, não sabia disso. Mas tem coisa escrita a respeito disso? Algum biógrafo, alguma referência? Pesquisadores, né? Pesquisadores. Referência histórica de que ele era portador de síndrome de Tourette. Porque, na verdade, a síndrome de Tourette ela foi formalizada pelo Gilles de la Tourette, que foi o médico que estudou esses tiques, né? Ah, tá. Inclusive, no filme, eles tentaram mostrar um pouco com aquela risada dele exacerbada que ele tinha, né, no filme. Né? Isso. Era uma risada que até constrangia ali as pessoas. Né? É verdade. Senti. Agora faz sentido a risada para mim. Pois é. Tá bom. Josimar, meu querido irmão, Deus te abençoe, tá? Amém. Uma boa noite para você aí, para todo mundo aí também que está assistindo. A gente vai ficar por aqui. E manda aí suas perguntas, seus comentários depois, né? A gente vai estar pronto e receptivo para quem precisar de ajuda, né? Responder. Tá bom, um abraço para todo mundo. Tá bom, um abraço, tchau, tchau.